Você sabia que, de acordo com a Federação Nacional do Comércio, 7 em cada 10 brasileiros estão endividados? E as formas de dívidas são várias. Cartão de crédito, cheque pré-datado, cheque especial, carnê de loja, nossa, a lista é realmente gigantesca. Cara, quando você olha os números dessa pesquisa, você realmente fica chocado do quanto a gente não tem controle sobre uma coisa básica, mas essencial nas nossas vidas, que é a habilidade de controlar gastos, de saber como administrar o nosso dinheiro. Mas se for parar e pensar bem, essa dificuldade realmente acontece porque é muito difícil encontrarmos informação suficiente e adequada que permite a gente entender como que funciona todo esse sistema econômico e como chegamos até ele. Você sabe tanto quanto eu que desde quando você começou a sua escola, praticamente tudo se resume a você fazer testes e tirar notas boas. Então, preocupações como essa de como o dinheiro surgiu, como que ele realmente funciona, são coisas que você vai aprender com a sua vida, mesmo que seja da pior maneira possível. Afinal, acredito que são poucas escolas aqui no Brasil que realmente conseguem ensinar esse conteúdo de uma maneira mais didática e útil. Aí você entra na faculdade, começa a ganhar o seu dinheirinho de várias formas, só que não tem o controle necessário sobre ele. E aí, já viu, né? Começa a cometer erros bobos que poderiam ser evitados, como gastar o dinheiro todo de uma vez só, ou pior ainda, acabar se endividando, como a gente comentou mais cedo. Só que, se você tivesse aprendido desde criança a como cuidar da sua grana e certos conceitos básicos que também são essenciais, isso dificilmente aconteceria. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje você vai entender melhor sobre 3 princípios básicos relacionados ao dinheiro e que é essencial todo estudante conhecer. Eu sou Luiz Eduardo e está começando mais um vídeo no canal Tutorial Universitário. E olha só, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no nosso canal para que você tenha acesso, tenha disponibilidade ao melhor conteúdo para que você se torne uma pessoa de sucesso. A gente está muito empolgado para te mostrar as melhores formas para você se desenvolver. E fica ligado até o final, porque todos os conceitos que eu vou falar aqui são importantíssimos e estão todos ligados. E se você não entender todos os conceitos do vídeo, pode sentir à vontade para voltar alguns trechos e também deixar algum comentário aqui embaixo com a sua dúvida. Mas o importante mesmo é que você entenda tudo da melhor maneira possível, porque é essa a nossa maior preocupação. Bom, recado dado, bora lá. O primeiro conceito que é essencial saber é a inflação. Você já percebeu que todas as coisas que você consome de um ano para o outro vão ficando cada vez mais caras e você acaba se perguntando o porquê disso e acaba reclamando disso também? Pois é, esse é o fenômeno da inflação. De uma maneira geral, a gente pode dizer que a inflação nada mais é do que um aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia. Ou seja, quando a quantidade de bens e serviços produzidos pelo país não acompanha o crescimento da quantidade de dinheiro que circula no mercado. Não entendeu muito bem? Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo que mostra o poder da inflação. Bom, todo mundo sabe do sucesso absurdo que foi Vingadores Ultimato no cinema. Não é à toa que ele conquistou a maior bilheteria da história, arrecadando uma bagatela de 2,8 bilhões de dólares. Mano, esse número é realmente assustador, não dá nem pra imaginar isso. Só que, na verdade, ele não é o primeiro da lista, porque quando o pessoal vai fazer essa listagem, eles esquecem um fator de leve, que não importa mesmo, né? Que no caso é a inflação. Então, se a gente for fazer a lista real considerando a inflação, o filme Vingadores Ultimato vai perder o seu posto e ficar apenas na 5ª colocação. Vai perder para os filmes Star Wars, Titanic, Avatar, e o filme O Vento Levou vai acabar levando a 1ª colocação. Porque se a gente trouxer a arrecadação que ele fez na época para os dias atuais, a arrecadação vai ter um valor de aproximadamente 3,75 bilhões de dólares. Enfim, todos esses valores vão aparecer aqui na tela agora. Esse filme foi produzido em 1939, então ocorreu o fenômeno da inflação por cerca de 82 anos. Ou seja, houve uma injeção de dinheiro durante todo esse tempo na economia, que fez com que o filme dos Vingadores acabasse arrecadando mais. Contudo, esse dinheiro arrecadado não valia a mesma coisa que há 82 anos atrás, justamente porque naquela época havia menos dólares circulando na economia. E aí, deu para entender melhor agora? Bom, aqui no Brasil existem alguns índices que medem a inflação no país, mas o que realmente se destaca é o IPCA, que corresponde ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Nesse caso, a taxa de inflação corresponde justamente à variação do custo da cesta do IPCA por um determinado período de tempo. Bom, agora você deve ter ficado curioso para saber o que raios é essa cesta. Bom, eu te explico. Essa cesta do IPCA é a cesta correspondente aos bens e serviços que a população com renda de 1 a 40 salários mínimos consome no geral. E eles são transporte, alimentação e bebidas, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, comunicação, educação e vestuário. E bom, no ano passado, a inflação
inflação acabou fechando na casa dos 4,5%, o que na verdade é uma inflação baixa. Ô garoto, você falando aí que a inflação é baixa, eu vou lá no mercado comprar o meu arroz, fazer o meu risoto e o preço do arroz triplicou. E aí, como é que tu explica isso, hein? Calma. Isso dá pra se explicar. Isso aí acontece porque a inflação não é impactada apenas por um item da cesta, mas sim pela média de todos os itens contidos na cesta, e aí sim a gente vai obter de verdade a taxa de juros. E aí, tranquilo? Deu pra entender? Bom, depois de tudo isso que a gente viu sobre inflação, você já deve ter percebido que o seu dinheiro a cada dia vai valendo menos conforme a inflação aumenta, certo? O ponto é que se você tem a mania de ficar guardando dinheiro debaixo do colchão ou então dentro do seu cofrinho, você tá tomando uma pior decisão possível. Quer dizer, a segunda pior, porque na verdade a pior é você gastar tudo. Mas como deu pra perceber, todo o dinheiro que você poupa, mas esquece de atualizar o valor dele com o tempo, não vai adiantar de absolutamente nada, porque na verdade ele vai se derreter, ele vai perder o valor que ele tem. Pensando em tudo isso, o melhor que você tem a fazer é realmente colocar o seu dinheiro em outro lugar, para que aí sim ele possa atualizar com o tempo e de verdade ele te ajudar no futuro. E olha só, se você tá curtindo esse conteúdo, já deixa o like para mostrar que esse conteúdo tá de fato agregando para você, porque a gente tem o maior trabalho de trazer tudo da forma mais organizada e simples possível, só para você ter a melhor experiência assistindo esse vídeo. Então, a gente merece aquele like, né? Bom, recado dado, bora seguir. O segundo princípio que a gente vai falar agora é a deflação. Mas tá tranquilo se você entendeu realmente o que é inflação, porque a deflação é exatamente o oposto. Ou seja, se a inflação está negativa, isso significa que há menos dinheiro circulando no nosso mercado do que produtos de bens e serviços que são disponíveis para a população. E essa é a única situação em que o seu dinheiro não vai perder valor ao longo do tempo, como eu falei anteriormente. Mas, apesar disso, ela pode representar uma situação de dificuldade da economia do país, porque ela ocorre quando a economia desacelera no país. E, se ela continuar por longos períodos, vai ocorrer uma recessão econômica, ou seja, vai estagnar tudo, vai parar tudo. E aí, a casa cai. Mas calma, essa situação de deflação é mais rara de acontecer, mas mesmo assim, vale muito a pena comentar, porque inclusive, aqui no Brasil, ela já aconteceu e é muito recente. No mês de abril e maio de 2020, o IPCA registrou um índice de menos 0,31% e menos 0,38% respectivamente. Claro, isso aconteceu porque foi exatamente o momento em que toda essa situação se iniciou. Então, por uma diminuição de renda por demissão, ou medo até mesmo de gastar dinheiro com a incerteza do futuro, o brasileiro se viu consumindo menos do que ele necessariamente fazia. E isso fez com que o dinheiro segurasse na mão dos brasileiros e assim circulasse menos na economia. E o resultado foi essa deflação que a gente está comentando agora. Agora, o terceiro conceito que a gente vai falar aqui é o da taxa Selic. Bom, agora que você entendeu os conceitos de inflação e deflação, você deve estar se perguntando o que controla o IPCA e mantém ele estável. E a resposta é exatamente a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros da economia brasileira, equivalente do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E ela influencia basicamente todas as taxas de juros da economia brasileira, seja empréstimos, financiamentos e até mesmo retornos em investimentos. Essa taxa é atualizada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou seja, ela é uma taxa controlada pelo governo, mas ela não tem a mesma fluidez, a mesma variação que o IPCA, porque o IPCA é medido a cada 30 dias aproximadamente, não necessariamente no final do mês, enquanto que a taxa Selic é atualizada pelo Copom a cada 45 dias. O comitê vai lá e faz uma reunião para estabelecer uma meta para a Selic e decidir se ela vai aumentar, diminuir ou permanecer constante. Agora, por que ele faz isso? Como eu disse anteriormente, a Selic nasceu com um único objetivo de controlar a inflação. Para você entender melhor como isso funciona, você sempre tem que pensar como se o dinheiro fosse uma mercadoria. E aí, pela lei da oferta e demanda, se ele está circulando muito, ele vale pouco. Mas, quando ele está circulando pouco, ele vale muito. Pensando nisso e tentando relacionar com a inflação, quando o governo aumenta a taxa Selic, ele quer que o dinheiro se torne mais caro e aí se dificulta o acesso a ele, já que aumentaram os juros do cartão de crédito, cheque especial, etc. Então, com isso, você vai ter mais dificuldade para conseguir empréstimos. Ou seja, o dinheiro vai circular menos no mercado e a inflação vai diminuir a longo prazo. Basicamente, o governo está dizendo assim para você. Ô cara, tá ligado aquela casinha que você ia financiar fazia uns 20 anos que você tava esperando? Você não viu aqui, ó, a inflação tá ruim no meu pé agora, cara. Tem como você esperar mais uns 20 aninhos pra gente conversar sobre isso? Pode ser? Agora, quando ele faz a redução da Selic, pode esperar, porque a intenção dele é realmente tornar o dinheiro mais acessível para a população, principalmente porque com isso os juros de empréstimos vão diminuir e assim o dinheiro vai circular mais dentro do mercado, só que isso aí vai provocar um
um aumento na inflação a longo prazo. Nesse caso, o governo está dizendo assim para você. Fala, meu brother, beleza? Então, aquela casa, vai querer de qual cor mesmo? Azul ou vermelho? Eu tô indeciso aqui. O quê? Inflação? Esquece aí, cara. O futuro a Deus pertence. Chega mais, chega mais. Assim dá pra gente entender que se você quer realmente fazer um financiamento ou algum empréstimo, você sempre deve estar atento à taxa Selic, porque só assim você vai entender se você está fazendo um bom ou um mau negócio, certo? Agora que você entendeu todos esses conceitos básicos do dinheiro de hoje em dia, você também deve ter percebido que as pessoas poderiam evitar esses erros bobos que elas cometem apenas sabendo princípios básicos que seriam úteis no seu dia a dia. O ponto que eu quero chegar com esse vídeo é que você entenda que todo estudante deve, além de tudo, ser aquela pessoa que tem controle sobre o seu dinheiro e seus gastos acima de tudo, que entende a importância de impedir que seu dinheiro perca valor com o tempo, que sabe a hora certa de pedir empréstimos e que sabe gastar o seu dinheiro da forma correta. Isso tudo sem se endividar. Tipo, não adianta de nada você ser aquela pessoa que se forma, encontra um emprego da hora e aí quando começa a ganhar aquele dinheirinho, se emociona e gasta tudo de uma vez. Ou tenta realizar seus sonhos todos de uma vez também. Vai com calma, porque o fantasma do endividamento vai bater na tua porta e aí a dificuldade para você se livrar dele, meu amigo, é grande. Agora, se você tem todos esses conceitos enraizados na tua cabeça de uma forma clara, tem controle sobre os seus gastos e ainda por cima consegue meios de impedir com que o seu dinheiro perca valor ao longo do tempo, cara, eu tenho certeza que a sua vida vai, começar com o pé direito. Agora, se você começou com o pé esquerdo, nunca é tarde demais para tentar reverter essa situação. Claro, é difícil, mas vamos deixar aqui para te ajudar um vídeo sobre como ganhar dinheiro e também na descrição. E esse foi só um pedacinho, uma camadinha minúscula do que você realmente precisa saber para começar a administração do seu dinheiro da forma correta. A gente entende que isso é realmente uma coisa muito importante para todos aprenderem, porque independentemente do que você faça, uma coisa que você não vai escapar é como lidar com o seu dinheiro. E se você sente que quer aprender mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo para nós trazermos mais sobre esse conteúdo. Então é isso, valeu, fui!